Ok, então eu vou falar para vocês a respeito dos avanços na assistência farmacêutica na área de oncologia. Aqui estão meus conflitos de interesse. Eu não desenvolvo pesquisa com a indústria farmacêutica, eu atuo como farmacêutica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e esses medicamentos que eu cito são exclusivamente para fins didáticos e as figuras são são minhas próprias ou retiradas da internet com uso livre. É importante a gente colocar a respeito de alguns conceitos antes de falar especificamente nos avanços da assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica, ela tem como conceito como sendo um conjunto de ações mais abrangentes, que essas ações são voltadas à promoção e proteção e recuperação da saúde, tanto na saúde individual como coletiva. E ela tem como medicamento, tem o medicamento como insumo essencial e visando o acesso também ao seu uso racional. Já a atenção farmacêutica, ela envolve um processo através do qual o farmacêutico coopera diretamente com o paciente ou ainda com os profissionais da equipe multiprofissional. E onde esse farmacêutico vai fazer o acompanhamento desse plano terapêutico com o objetivo de chegar a alguns resultados específicos. É interessante a gente colocar toda essa fase essas áreas da assistência farmacêutica, que essa assistência ela tem como foco cada etapa do processo como um todo do uso racional do medicamento, que vai desde o início da gestão do medicamento, que envolve a seleção desse medicamento. Então, o farmacêutico vai participar da comissão de seleção de medicamentos e materiais de uso hospitalar. Ele tem que primar pela qualidade desse produto, então ele vai, além de verificar a procedência de como esse produto vai ser transportado até o hospital, a qualidade do produto, do fabricante. E hoje nós temos a questão dos medicamentos genéricos, similares, e também na área da oncologia a respeito dos medicamentos biosimilares, então que é bastante importante primar pela qualidade desses produtos. A partir disso, partir para a aquisição, então a compra, como vai ser feita essa compra, se é um hospital público, tem que seguir algumas situações de legislação através de licitação pública, a partir disso a prescrição médica também, se essa prescrição vai ser informatizada, o farmacêutico também se envolve na definição desses protocolos. Depois, a partir dessa prescrição, a manipulação desse medicamento, o setor onde vai ser manipulado, com os protocolos adequados, com os cuidados que devem ser com relação à proteção tanto da manipulação desse quimioterápico, quanto da proteção do farmacêutico, né, do manipulador. Também com relação à administração desse medicamento, então o farmacêutico também vai estar junto da equipe multidisciplinar, com a equipe de enfermagem, de como vai ser administrado, que tipo de acesso, tipo de diluente. Tudo isso, a participação do farmacêutico é fundamental para definir todas essas atividades, todo esse planejamento do preparo do quimioterápico. A partir do uso pelo paciente, depois da administração, também é primordial o monitoramento desse paciente, e aí entra a parte da clínica, do farmacêutico clínico, para promover esse uso seguro e a participação junto da equipe médica, verificando também exames clínicos, né, avaliando toxicidade, possíveis reações adversas graves que esse paciente possa apresentar e poder agir de acordo com do que lhe compete dentro da profissão do farmacêutico. Falando especificamente dos avanços da assistência, eu
eu acho que nos últimos anos o farmacêutico saiu um pouco dessa parte de gestão do medicamento, onde ele se preocupava mais com o estoque, com o transporte, com a qualidade do medicamento, e hoje ele está mais próximo do paciente. Então, essa orientação direta ao paciente, orientação à equipe de enfermagem é muito importante para justamente promover o uso seguro desse medicamento. Então, o farmacêutico passa a interagir mais com o paciente, a orientar sobre o uso adequado, de como vai guardar esse medicamento em casa, a orientar também o familiar, porque às vezes o paciente de oncologia, ele necessita mais de uma participação de um familiar né, para ajudar no uso do seu medicamento em casa. Então, é bastante importante essa relação do farmacêutico junto tanto do familiar quanto do paciente e também da equipe do médico, da enfermeira, para auxiliar nesses procedimentos todos. Então, falando mais especificamente da atenção farmacêutica, que é esse momento em que o farmacêutico passa a estar mais perto do paciente e do seu familiar, as atividades que engloba todas essa atenção farmacêutica vai desde uma dispensação ativa. Então, o que a gente chama de dispensação ativa? É quando o farmacêutico vai entregar o medicamento para o paciente e não só entrega e o paciente vai ter que seguir o que está escrito na receita médica. Na verdade, o farmacêutico vai entregar esse medicamento e vai orientar como que ele vai fazer uso em casa. Alguns medicamentos que a gente entrega para o paciente, ele vai inclusive ter que se auto-aplicar um medicamento que é de administração subcutânea. Então, a gente tem que ensinar esse paciente como que ele vai, desde guardar na geladeira, que não deve colocar na porta, que deve ter cuidado como que ele faz se vai faltar luz, na hora da administração, o que ele precisa, qual o tipo de seringa. Então, no momento da dispensação, em que a gente está ali com o medicamento que vai ser entregue, naquele momento a gente pode abrir aquele medicamento junto com ele, abrir a caixa. Tem alguns pacientes que têm dificuldade até em abrir o frasco do medicamento. Então, hoje, com os antineoplásicos orais, alguns que são comprimidos, eles vêm em frascos com aquele dispositivo de tampa que é para impedir que uma criança abra. A gente tem que ensinar, porque alguns pacientes com uma cognição mais baixa, eles não conseguem saber que tem que apertar aquela tampa para poder abrir o frasco. Então, já aconteceu de um paciente voltar para mim na farmácia, que ele não conseguiu abrir o frasco, ele cortou o frasco com uma faca, né? Então, aquele frasco plástico aberto com uma faca cortado, e o que expõe o medicamento, expõe o usuário, expõe a familiar, e o medicamento pode estar suscetível à umidade, então pode até estragar esse medicamento. Então, essa dispensação ativa não é o simples ato de entregar a caixa de remédio. A gente vai entregar e vai explicar como é que ele vai fazer com aquele medicamento em casa. Também a gente pode, dentro dessa entrega, ser uma consulta farmacêutica, e essa consulta ser de uma atividade mais ampla. Então, uma educação sanitária, o que vem a ser isso? O paciente pode usar alguma vacina durante o seu tratamento oncológico, às vezes ele vai ficar imunossuprimido, algumas vacinas ele não pode utilizar. Dentre os outros medicamentos que ele está usando, existe alguma interação medicamentosa entre o tratamento oncológico e o seu outro medicamento, seja para diabetes, seja para hipertensão? Então, todos esses detalhes, essas interações, a gente tem que conversar com o paciente. Muitos pacientes usam anticoagulantes e a gente sabe que anticoagulante, como a warfarina, tem inúmeras interações. São vários medicamentos que o paciente não pode utilizar. Então, esse é um cuidado que o médico tem que ter, mas também cabe ao farmacêutico verificar essas interações. Então, essa orientação para com relação tanto a vacinas quanto outros medicamentos que esse paciente possa utilizar, pode partir, deve partir do farmacêutico também. Orientar para o uso racional, então, evitar automedicação,
orientar como que ele vai tomar esse medicamento em casa, se ele vai usar algum diluente, se precisa diluir com água, por exemplo, essa água tem que ser filtrada, tem que ser fervida, todas essas orientações devem partir do farmacêutico. E também a farmacovigilância. Nós temos no mercado hoje muitos medicamentos novos, que são inovações tecnológicas, que também, mesmo como a gente diz, na fase 4, que é a fase desse medicamento após a comercialização, o farmacêutico também tem que estar presente e atento a algumas reações adversas que possam aparecer com esse paciente que está fazendo uso em casa, ou mesmo os injetáveis que fazem a aplicação na clínica ou no hospital. Então, esse paciente tem que ser acompanhado, essas reações adversas devem ser registradas para que, se acaso ocorrer alguma reação adversa diferente do que está previsto, ou alguma toxicidade diferente, essa deve ser documentada, deve ser enviada tanto para a Anvisa quanto para o laboratório fabricante, e esse paciente tem que ser acompanhado e ser medicado também para poder diminuir essa reação, essa toxicidade, para que ele possa ter uma melhor qualidade de vida. E uma questão muito importante que a gente tem no momento é a adesão farmacêutica, a adesão ao tratamento. Então, durante esse segmento farmacoterapêutico que o farmacêutico vai fazer com esse paciente, ele também deve avaliar, além da evolução do tratamento, da resposta, da toxicidade, reações adversas, também se esse paciente está cumprindo com as instruções que o médico passou, com o tratamento que o médico passou, seja ele tratamento medicamentoso ou de atividades do seu dia a dia. Saindo um pouco do lado oncológico, do tratamento oncológico, por exemplo, um tratamento para hipertensão, além do medicamento antihipertensivo, é ideal que o paciente também faça algumas modificações no seu dia a dia. Então, diminuir o sal da alimentação, fazer exercícios físicos, enfim. Então, dar seguimento a todas as orientações médicas que foram dadas na sua consulta. Bom, então, falando um pouco da adesão ao tratamento, hoje, o que nós temos de avanços, né, nos tratamentos oncológicos? São os antineoplásicos orais. Tá? Então, cada vez mais estão sendo lançados novos medicamentos, esses tratamentos estão sendo, a grande maioria de lançamentos são tratamentos orais, e isso vem a ser uma mudança de paradigma, porque o paciente e a equipe como um todo, a equipe da saúde que envolve todo o tratamento desse paciente, está acostumado que é marcado o dia da infusão daquele medicamento, o paciente vai até a clínica, até o hospital, tem o acesso venoso, é aplicado aquele medicamento, então toda a equipe sabe que aquele paciente foi medicado. E com isso, a gente tem como garantir a efetividade do tratamento que o paciente está fazendo uso do medicamento. Só que com essa mudança, a gente vai ter novas atitudes, diferente das atitudes tradicionais em relação aos tratamentos, e vai nos exigir uma maior organização, tanto da equipe, como também do paciente que está entrando nesse novo tratamento com medicamento oral. Então, tem questões importantes que nós temos que levar em consideração, que às vezes esse tratamento não prevê a cura, mas prevê o controle da doença. Um exemplo significativo, né, que foi uma mudança de paradigma, foi o tratamento oral para leucemia mieloide crônica, que hoje nós temos pacientes que estão aí com a sua doença controlada e que fazem uso desses inibidores de tirosina quinase, que os exemplos são imatinib, dasatinib, nilotinib, que já estão em tratamento há mais de 10 anos. Né? Os primeiros pacientes começaram a usar lá pelo ano de 2003, 2004, alguns que inclusive participaram das pesquisas. Então, a gente tem pacientes que usam desde 2005, e eu inclusive tenho pacientes que acompanho desde lá do início de 2005 e que estão em tratamento até hoje. Então, é um período de tratamento prolongado, e que os estudos nos mostram que esses períodos esses tratamentos muito longos acabam que o paciente relaxa
e pode sim deixar de aderir adequadamente ao tratamento. O gerenciamento da toxicidade desse tratamento oral também é muito importante, porque alguns desses sintomas o paciente vai sentir em casa sozinho, né? Então, o dasatinib, por exemplo, ele pode acarretar em problemas pulmonares que o paciente vai sentir com o início de uma tosse, uma falta de ar, e ele pode achar que não tem vínculo nenhum com o seu tratamento com o dasatinib. E pode ser o início de um derrame pleural que pode chegar a ser uma toxicidade mais grave. Então, os estudos nos dizem que a adesão a esses tratamentos longos, né, de pacientes com câncer, ela pode variar de 46% a 100%. E isso vai levar, para levar a a gente pensa assim, pô, paciente com uma doença tão grave, por que ele não toma? Existem vários estudos que nos dizem que ele não toma até porque não quer, né, por condições sociais, ou por esquecimento, muitas vezes é por esquecimento, ou por, sei lá, outras demandas que ele tenha na vida, ou teve alguma festa, e muitas vezes esse paciente com esse tratamento, a gente sabe que a quimioterapia tem reações adversas que vão impactar muito na qualidade de vida desse paciente, que geralmente é náusea, é vômito, é diarreia. Então, esse paciente que normalmente com a doença dele que ele não enxerga, que não causa nenhum desconforto, como é o caso da leucemia, ele vai descobrir por um exame de sangue, por um exame de rotina, e aí ele passa a se tratar com um medicamento que vai dar cefaleia, que vai dar náusea, que vai engordar, porque ele retém líquido, né? Então não é bem engordar, né? Então, às vezes, alguns pacientes relatam que aumentou o apetite, então eles passam a comer mais, né? Então, assim, antes do tratamento, ele se sentia bem. Com o tratamento, ele tem reações adversas, ele se sente mal. E aí, o que ele faz? Ele não toma o seu medicamento. Ou ele vai viajar, geralmente, quando eu tomo esse medicamento, eu tenho náusea, eu vou viajar, então não vou tomar para não ter a náusea. Então, na verdade, o paciente passa a ser dono do seu tratamento, e ele vai decidir se ele quer tomar ou ele não quer tomar. E aí é que a gente entra, o farmacêutico também entra para verificar a educação desse paciente com relação à sua doença, como é que o medicamento vai agir, o porquê que ele tem que tomar todos os dias, o porquê que se ele esquecer de tomar, a doença vai ficar sem controle, e aí pode acarretar num retorno da doença e não ter o devido controle que a gente quer. Então, essas informações todas são muito importantes ser passadas para o paciente, para que ele justamente tenha uma adesão adequada e a gente consiga ter um tratamento efetivo e que vá garantir uma qualidade de vida e também uma sobrevida adequada com o tratamento dessa doença. Então, são muitos os desafios que a gente tem com os novos antineoplásicos orais, né? A gente também tem que deixar claro que às vezes a pessoa pensa, é só um comprimido por dia, não é nada. Não, é quimioterápico. A gente tem que orientar como é que esse paciente vai guardar esse medicamento em casa, se tem criança, se tem algum animal de estimação, porque se o cachorrinho pegar, ele vai comer, e é quimioterapia. Ela não é mais segura que uma quimioterapia intravenosa e os efeitos adversos também existem e também podem ser muito graves. Então, é importante a gente educar esse paciente, educar o seu cuidador, o familiar, também dos outros membros da equipe, avisar para a enfermagem que esse medicamento também é danoso e também garantir que ele vai ser usado adequadamente a domicílio. Também a exposição acidental a esses quimioterápicos, eles podem ocorrer em vários estágios, desde o transporte, tem alguns medicamentos, mesmo os orais, que devem ser guardados sobre refrigeração. Então, a gente tem que ver as condições sociais desse paciente. Eu que trabalho no hospital SUS, então, às vezes, esse paciente não tem um refrigerador adequado para guardar, a gente tem que conversar para ver se pode deixar, então, num refrigerador de algum vizinho, alguma coisa assim, ou se ele vai se mudar para a casa de algum familiar. Também na embalagem,
orientar que não retire da embalagem, somente retire no momento do uso, como é que ele vai manusear, que ele lave as mãos, preferencialmente só o paciente manuseie isso, mas se ele precisar de um cuidador, orientar esse cuidador que evite tocar no comprimido, que ele lave as mãos depois de tomar esse medicamento, e também como que ele vai fazer com o descarte. Então, se necessário for, peça que traga o blister, o frasco para a clínica, para o hospital, que a gente faz o descarte desse frasco adequadamente. Então, esses são os desafios, né? Além da adesão que eu já falei antes, mas também passar todo esse tipo de informação, tanto para os familiares como para o paciente. E esse estudo que saiu esse ano, foram entrevistados, é um estudo observacional, né? E foram entrevistados esses pacientes, ele não é um estudo qualitativo. E os pacientes que citaram, na verdade, o que são os aspectos que mais influenciam na adesão ou não adesão deles. Então, eles mesmos relataram que a quantidade de comprimidos por dia que ele toma atrapalha um pouco na adesão. Então, a gente tem pacientes idosos, né, que têm outras comorbidades, como hipertensão, diabetes, e que acabam tendo que tomar inúmeros medicamentos por dia. São vários comprimidos por dia, que em algum momento, se ele não tiver um auxílio, ele vai esquecer de tomar algum. Então, nesse momento, o farmacêutico também pode interferir e elaborar junto com esse paciente um cronograma, né, de uso de medicamentos, em que horários que ele vai utilizar. Se possível, conseguir, se não existe interação entre os medicamentos, juntar a maior quantidade possível de tomar no café da manhã, no almoço, no meio da tarde, para que ele possa, né, num momento só, se lembrar de tomar todos aqueles medicamentos. Então, uma grande ajuda que a gente pode fazer é organizar horários, né, com os nomes dos medicamentos, quantidades de comprimidos que ele vai utilizar, para que ele coloque um ímã na geladeira e aquilo ali ele vai acompanhando todas as doses que ele tem que tomar no dia. Outros pacientes também reclamaram do tamanho dos comprimidos e realmente, dependendo do antineoplásico, esse comprimido é bem grande, né? Diferente de um antihipertensivo, que às vezes é bem pequenininho. Então, esses comprimidos, o próprio imatinib, dependendo do fabricante, ele é um comprimido bem grande, maior do que o que a gente tem, que a gente conhece o paracetamol, por exemplo, né? De 750, é um comprimido grande. Normalmente, esses medicamentos não podem ser partidos nem mastigados, eles devem ser deglutidos inteiros. Isso é importante também a gente salientar para o paciente, que não mastigue, não quebre, não parta o medicamento. Alguns têm cheiro desagradável, então isso faz com que o paciente, só de sentir o cheiro, né, de ter que tomar aquele medicamento, já tenha náusea. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? Verificar se existe isso, porque tem como resolver. A gente tem medicamentos antieméticos que vão nos ajudar a orientar esse paciente a tomar essa pré-medicação, né? Esse pré-antineoplásico. Então, 30 minutos antes ele vai usar o antiemético. Às vezes tem medicamentos que necessitam até um corticoide 30 minutos antes de utilizar, como é o caso da vinorelbina oral, também faz parte do protocolo, para justamente amenizar os eventos adversos imediatos que podem acontecer logo após a tomada desse medicamento. Então, isso tudo a gente tem que conversar com o paciente e lembrar esse paciente, o médico disse para o senhor tomar, antes desse seu quimioterápico, tomar o antiemético e o corticóide, então não se esqueça. E acrescentar naquele cronograma de uso do medicamento, colocar para ele os horários que ele vai ter que utilizar. O paciente relata também que se sente pior após tomar os comprimidos de quimioterapia. Então, isso é do ser humano, então ele não se sente doente com com a sua patologia. No momento que ele toma esse antineoplásico, esse quimioterápico, ele passa a se sentir nauseado, ele passa a se sentir com desconforto, alguns também dão dor no corpo. Então, o que ele faz? Ele deixa de tomar para não ter esses sintomas. Ou seja, diferente da infusão, né, do medicamento injetável, ele vai lá e vai tomar de qualquer jeito. O comprimido, hoje eu não estou legal, não vou tomar, e isso vai afetar diretamente no seu tratamento oncológico.
Outro detalhe também que esses pacientes relataram é que se eles se atrapalham com marca, com nome comercial e com a cor do medicamento. Então, isso acontece muito num hospital público, né? Que nós temos que comprar o medicamento que tenha um menor preço, pela licitação pública. Então, o que acontece? Às vezes entra na licitação o medicamento que é comprado é de uma marca. Na próxima licitação vai entrar de outra marca. E isso pode acarretar em mudar a aparência do comprimido, mudar a cor do comprimido, o tamanho, e aí a pessoa, às vezes, se é idosa, ela se atrapalha, porque ela sabe que ela tem que tomar sempre o comprimido que é amarelo. Agora passou a ser cor-de-rosa. Então, é importante também a gente salientar para ele, ó, esse medicamento é o mesmo que o senhor está utilizando, isso acontece muito com aqueles tratamentos de hormonioterapia, tamoxifeno, anastrozol. Então, aquela paciente de câncer de mama, ela tem que utilizar por muitos anos esse medicamento. E certamente nós vamos ter várias licitações. Então, se nós estamos usando tamoxifeno de um fabricante e na próxima licitação ganhou outro fabricante, tem que avisar, ó, esse medicamento, a caixinha é outra, o medicamento é o mesmo, mudou o fabricante, mas é o seu mesmo medicamento. Abre a caixinha e mostra a cor. Antes a senhora tomava um branquinho, agora vai tomar o cor de rosa, mas é o mesmo medicamento. Às vezes ainda tem que salientar que mesmo sendo o mesmo medicamento, pode ser que a pessoa sinta algum desconforto, né? Aquele medicamento vai ter um outro recipiente, ele pode dar mais desconforto gastrointestinal, pode dar mais gases, alguma coisa assim. Então, é importante salientar isso, que é normal, e se sentir qualquer problema, ligue para a farmácia, fale com o farmacêutico para tirar alguma dúvida. Outro aspecto que pode influenciar nessa adesão são o paciente ter alguma outra prioridade, alguma outra demanda. Então, o casamento de uma filha, ele não quer estar se sentindo mal, então ele vai parar 2 semanas antes, para que quando chegar o casamento, ele vai estar se sentindo melhor, sem nenhum desconforto. Então, ele também, com outras prioridades, outras demandas, ele vai se autodetergerir que ele não quer tomar esse medicamento e ele não vai tomar. E, às vezes, ele até é honesto conosco e nos conta que parou, mas, às vezes, ele não conta. Ou até um medicamento que esteja em falta na farmácia. Eles também citaram isso, que, então, às vezes acontece do medicamento estar em falta no mercado, tem que avisar a área médica que se existe alguma outra opção. Às vezes é falta porque não teve a possibilidade da farmácia do hospital público comprar, o fornecedor não entregou, atrasou o transporte. Então, com essa questão agora da pandemia, lá no início a gente teve o estado de São Paulo fechou, então nós tivemos várias entregas que ficaram atrasadas porque os caminhões que nos trazem até o sul do país não conseguiram chegar, não conseguiram passar as barreiras que tinham na estrada com relação à questão toda. Então, a gente teve algumas entregas com atraso e acarretou de a gente não conseguir, em algumas situações, de fornecer o medicamento na quantidade adequada. Então, é também uma possibilidade. E o que a gente pode fazer, então, para melhorar essa adesão? Muitos estudos falam de acompanhamento desse paciente ou do seu cuidador. Esse acompanhamento, geralmente, o melhor é fazer presencial no início do tratamento. Algumas vezes a gente sabe de alguns convênios, né, alguns seguros de saúde, mandar esse tratamento, hoje pela ANS é obrigatório o convênio fornecer o tratamento oral para o paciente em tratamento para o câncer. Então, às vezes, alguns convênios mandam por motoboy, em teleentrega, ou mandam pelo correio. E aí a gente tem alguns medicamentos, por exemplo, a vinorelbina, que necessita refrigeração, ou a própria capecitabina, que o paciente, que é o Xeloda, né, o nome comercial, que o paciente tem que tomar por 14 dias e para 7. Quem vai ensinar isso para o paciente? Às vezes o médico escreve, tomar por 14 dias, suspender 7. Mas será que o paciente entendeu? Então, mais na frente, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse tipo de dispensação, para justamente orientar bem o paciente.
Mas se esse paciente recebe pelo correio um medicamento desse, ele não vai saber tomar direito. A vinorelbina, ela tem que ser tomada uma vez por semana. Ela não pode ser tomada em dias consecutivos, sob pena de uma toxicidade muito intensa no paciente. A ciclofosfamida, dependendo da dose, a mesma coisa. Metotrexato, para o tratamento para leucemia mieloide aguda, na sua manutenção, se o paciente, dependendo da dose, souber que ele tem que tomar uma vez por semana, pode acarretar uma toxicidade muito severa, muito grave, que pode prejudicar muito esse paciente. Então, o ideal é que no início do tratamento essa orientação seja presencial. Depois, nas semanas seguintes, um acompanhamento telefônico. Alguns estudos já sugerem que é o suficiente. E cada vez que mudar alguma coisa no tratamento ou que mude o próprio tratamento ou na posologia, o interessante é que esse contato seja presencial com esse paciente. Outras sugestões que os próprios pacientes deram nesse mesmo estudo é que o profissional, quando entregar esse medicamento, ele já determine o horário do tratamento. Então, é melhor que a gente diga, o senhor vai tomar com o café da manhã, qual é o seu horário de tomar café da manhã? Eu tomo às 9. Pois então, às 9 horas o senhor vai tomar esse medicamento. Se deixar para ele definir o horário, isso acontece muito com as mulheres com uso de tamoxifeno. A gente diz, pode tomar a qualquer horário do dia, com ou sem alimento, não existe só não pode esquecer de tomar e se definir aquele horário que seja sempre naquele mesmo horário todos os dias. É muita coisa para elas. Então, elas preferem que a gente diga, tome junto com o seu café da manhã, ponto. Isso define aquela rotina, ela já vai ficar sabendo que toda vez que ela tomar o café da manhã, ela tem que tomar o inibidor de hormônio que faz parte do seu tratamento para o câncer de mama. Então, é mais fácil para o paciente que o próprio profissional determine isso do que se a gente deixar para ele definir o horário que ele quer. Né? Outra sugestão que melhora a adesão é um auxílio na lembrança. Então, colocar alarme no celular, já ajudei muito o paciente idoso a colocar alarme para ele se lembrar a tomar o seu medicamento. Algumas caixas de comprimidos têm familiares que não moram junto com o paciente e que eles já costumam comprar aquelas caixas com todos os medicamentos que ele tem que tomar de manhã, todos que tomam de tarde, todos que tomam de noite, organiza aqueles comprimidos para a semana toda. Não é muito ideal, porque alguns medicamentos podem ter interferência da umidade, então ter o cuidado de onde vai guardar essa caixa, né? E assim esse paciente vai ter a lembrança de que de manhã ele vai tomar todos aqueles comprimidinhos que estão na caixinha da manhã, de tarde os outros comprimidinhos e assim por diante, e se pode incluir então o horário do antineoplásico. O ideal é que esse antineoplásico não esteja guardado junto com seus demais medicamentos, justamente por ser um antineoplásico que tem que ter todo aquele cuidado de manipulação também pelo paciente. Então, colocar, então, o alarme de alguma maneira no celular ou alguma outra forma de alarme para o paciente lembrar de tomar esse comprimido. Também já tive um caso de uma paciente analfabeta que morava sozinha e que ela não conseguia, ela não sabia ler o nome dos medicamentos, né? Então, o que eu ajudei ela a fazer? A guardar os seus medicamentos dentro de caixas de sorvete com diferentes cores, em que ela sabia que a caixa branca era da manhã, a caixa vermelha era da tarde e a caixa azul era da noite. A gente conseguiu diferentes cores de caixas, né, de sorvete que cabiam os medicamentos dentro. E aí ela sabia, conseguia adequar os horários dela tomar seus medicamentos. E aí ela sabia o que ela tinha que tomar de manhã, o que sabia que tinha que tomar de tarde e de noite. E quando tocava o alarme do celular, ela sabia que estava na hora de tomar o seu antineoplásico. Então, são detalhes, né, que vão fazer toda a diferença, pequenos detalhes que vão fazer diferença no dia a dia desse paciente. Então, como eu falei antes, vincular o uso do medicamento a alguma rotina do dia a dia. Refeição, por exemplo, o café da manhã. E também, se tiver o familiar para ajudar a lembrar, também faz toda a diferença. Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo que a gente tem ali na nossa
ambulatório, né, onde nós distribuímos medicamentos orais para tratamento domiciliar. Então, nisso estão incluídos os inibidores de hormônio, tanto para tratamento de câncer de mama, como próstata, né? Então, anastrozol, tamoxifeno, letrozol, exemestano. Nós temos também pacientes em tratamento para câncer de pulmão, utilizando medicamento oral. Temos todos os inibidores de tirosina quinase para leucemia mieloide crônica. Também capecitabina, tratamento de câncer de mama, ciclofosfamida, mitotano, enfim, inúmeros são hoje os medicamentos que se pode utilizar via oral para tratamento do câncer. E o que a gente fez para auxiliar nessa orientação? A gente já tem etiquetas de pronto só para colar na caixa do medicamento, em que ali já diz como é que esse paciente vai utilizar, tomar um comprimido pela boca uma vez ao dia por 30 dias. Na hora da entrega, a gente já diz qual é o seu horário de usar. Eu tomo de manhã, então todos os dias no café da manhã. Ela pode utilizar com ou sem alimentos, com água, né, tomar com água. Na parte de trás da caixinha, a gente coloca ali aquele outro adesivo, em que o paciente coloca a data do início, então ela sabe quando que ela começou. Então, por exemplo, começou no dia 11/8/2020, ela começa a riscar nos quadradinhos do dia, assim ela já sabe que no dia 11 ela já tomou. Se ela esqueceu, será que eu tomei? Vai lá, está lá no dia 12, não tomei ainda. Então, é uma maneira de ela ir riscando e saber se naquele dia já tomou ou não tomou. E ela também pode colocar ali na data, na parte de baixo, ali na data do retorno, quando é que ela deve retornar à clínica ou ao hospital para buscar nova reposição do seu tratamento. Então, isso facilitou bastante e a gente utiliza não só para esses de uso contínuo, como é o caso dos inibidores, como também algum outro medicamento que o paciente, no caso, por exemplo, o imatinib, que também é de uso contínuo, a gente também tem a possibilidade, se o paciente quiser, de entregar esse calendário que ele pode controlar os seus dias de tratamento. Uma outra situação que é bem preocupante para nós é justamente o uso da capecitabina. Como eu falei, o paciente usa por 14 dias, tem que ter o cuidado de não usar com o estômago vazio, o cuidado de utilizar a cada 12 horas, ele tem que parar por 7 dias, vem ir à clínica fazer os exames para ver se tem alguma alteração hematológica ou outra qualquer que o médico esteja acompanhando. A gente conta junto com o paciente o número de comprimidos, então geralmente a grande maioria das pessoas tomam 6 comprimidos por dia, essa dose é dividida, 3 comprimidos de manhã, 3 comprimidos à noite, de 12 em 12 horas. Nós contamos juntos, porque às vezes acontece do paciente dizer me entregaram a menos, me entregaram a mais, então a gente conta junto com os pacientes e coloca ali quantos comprimidos estão sendo entregues. Ali onde está escrito na linha do dia da semana, por exemplo, ele vai começar numa segunda-feira. Então, a gente escreve naquela linha, naqueles quadradinhos, né? Então, são 14 quadradinhos na horizontal, o dia da semana que ele vai utilizar. Então, você coloca ali o S, o T, o Q, então, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e assim por diante. E depois, na parte de baixo, a data. Eu consigo mexer aqui. Eu consigo colocar na linha da data, então segunda-feira vai ser, digamos, dia 31, né? Então vou colocar 31, 1º, 2, 3, 4 e assim por diante. E oriento que a cada vez que ele tomar aqui os 3 comprimidos da manhã, eu escrevo aqui 3, escrevo 3 aqui, e também que ele vai marcar com um X, tomei os comprimidos da manhã. Isso faz com que a gente pede que ele grude na geladeira e também ele, se por um acaso, será que eu tomei, não tomei, naquele momento ele vai verificar ali, né, se já tomou, marca com um X e assim por diante vai acompanhando até terminar os 14 dias. Ao final desses 14 dias, ele vai fazer uma pausa de 7 dias, onde ele vai consultar o médico e depois a gente já pode marcar aqui, inclusive, o dia que ele vai retomar o seu tratamento, né, exatamente no 21º dia. Okay? Atrás é importante também que a gente coloque algumas situações que ele possa vir a sentir, como enjoo, diarreia ou intestino preso,
dor no corpo, tudo isso faz parte das reações adversas, e é importante que, se por um acaso ele sinta alguma coisa, ele coloque aqui atrás para contar para o médico durante a próxima consulta ou falar comigo também. Se houver sobra, devolva na farmácia. A gente fala também a respeito da síndrome mão-pé, que ele já deve utilizar um hidratante mais potente diariamente para evitar essa reação adversa, que é a que mais complica no tratamento com a capecitabina. E importante também colocar o nosso telefone de contato e o nome do farmacêutico que atendeu, porque ele tem que ter alguma situação, alguma opção de que ele tem alguma dúvida do seu tratamento. Eles ligam para perguntar a respeito se que ele faz se tiver diarreia, apesar de a gente já ter dito durante a consulta com o farmacêutico, mas ele vai esquecer e ele vai ligar de novo. Então, é muito importante que a gente coloque esse número de telefone à disposição para que ele tenha esse acesso para tirar suas dúvidas e poder aderir adequadamente ao tratamento. Tá? Então, para concluir, o que eu quero deixar de mensagem para vocês é que, com esses avanços todos, o farmacêutico tem que se posicionar desde a aquisição desse medicamento para garantir a qualidade. Infelizmente, o nosso país tem muita gente que não é séria. A gente vê vários casos na mídia a respeito de medicamentos falsificados, de medicamentos com problemas de qualidade, enfim. Então, é importante desse posicionamento do farmacêutico, desde a aquisição, desde a seleção desse medicamento, o armazenamento, o preparo, a dispensação, tanto do paciente quanto da equipe. Hoje em dia, esses tratamentos orais, eles são a tendência no mundo inteiro. Os grandes lançamentos e as pesquisas todas são com uma preferência no tratamento com antineoplásicos orais. E todos esses estudos, né, que examinam esses tratamentos de pacientes com os orais apoiam essa terapia, mas tem que ter sempre uma abordagem multidisciplinar, não é só o médico, não é só o farmacêutico. A gente tem que trabalhar muito com relação à questão dos eventos adversos, porque esse paciente ele pode ter esse evento em casa, sozinho, sem saber o que fazer, e ele pode minimizar esse evento. Tem alguns medicamentos que essa questão do derrame pleural começa com uma tossezinha seca, o paciente não acha que não é nada, e isso pode evoluir para uma situação muito mais grave que vai interferir vai levar até uma internação desse paciente. Às vezes, uma simples diarreia pode evoluir para uma desidratação e esse paciente ficar bem mais grave do que ele mesmo possa esperar. Então, é importante que a gente vá descrever para ele o que ele pode sentir e o que é que ele deva vir buscar um atendimento numa emergência, ou ligar para o médico, ou ligar para o farmacêutico, que a gente vai orientar o que ele deve fazer, já sabendo o tipo de medicamento que ele usa. Então, hoje, esses medicamentos biológicos, eles são muito bons, mas eles têm eventos adversos que são graves e que tem que ter uma conduta rápida da equipe médica para que esse paciente seja recuperado, né? E com isso ter os cuidados de suporte adequados. Tá? Eu agradeço novamente, né, a oportunidade, eu coloco aqui as minhas mídias, né, as redes sociais. Eu tenho também um canal no Facebook, que eu chamo de Farmacêutica Atenciosa, onde ali eu coloco algumas situações que eu já vivenciei no dia a dia, dou algumas dicas, então quem quiser participar, né, coloco meu LinkedIn também. E tem também esse código QR Code, ele leva para a minha página também de uma outra atividade que eu tenho, que para ajudar os pacientes, se vocês quiserem também conhecer, pode seguir lá que vocês vão conhecer também uma outra parte mais social do meu trabalho. Eu agradeço e estou à disposição para alguma pergunta que tiver.